Oi, pessoas que gostam de crochê. Bem-vindo ao meu canal. Vamos falar de crochê com a Eve. Hoje, no nosso Momento Dicas, vamos falar um pouco sobre diminuições. Vou melhorar aqui para vocês darem uma olhada. Muito bem. Existem alguns tipos de diminuições que nós fazemos no crochê e também no crochê usando o amigurumi que a gente tira, que é um estilo de vida. Fazer amigurumi. Mas enfim, nós chegamos lá depois. Vamos falar sobre as diminuições. Nós temos a diminuição invisível. Eu vou falar para vocês quando é que é feita a diminuição invisível. Vocês estão vendo que que nós temos aqui dois vezinhos na cabeça de ponto. Dois vezinhos não, duas alcinhas formando um vezinho. Ó, deixa eu mostrar para vocês terem noção do que eu estou falando. Vocês estão vendo aqui que nós temos duas alcinhas. Nós temos a primeira alcinha do V e nós temos a segunda alcinha. Essa daqui é a cabeça do ponto. Aqui é um ponto baixo. Então, quando a gente faz um exemplo, vou fazer aqui um ponto baixo para vocês relembrarem do nosso momento dica. Então, o ponto baixo nós pegamos a agulha, que já tem uma alça do fio aqui na agulha, e passamos por baixo desse vezinho, dessas duas alcinhas. Laçamos o fio, trazemos para frente, ficamos novamente com dois fios na agulha, laçamos o fio e passamos entre os dois. Esse é o ponto baixo, e ele forma esse vezinho que vocês estão vendo aqui. Para fazer uma diminuição, nós vamos pegar somente uma alcinha de um ponto e a alcinha do outro. Normalmente, nós fazemos com essas duas alcinhas da frente do ponto. Ou seja, vamos pegar essa primeira alcinha desse ponto, a primeira alcinha do ponto seguinte, ficando com duas alcinhas, laçamos o fio, passamos por baixo dessas duas alcinhas que nós pegamos de cada um dos pontos, ficando com duas na agulha, laçamos o fio e puxando por dentro. Essa daqui, gente, foi uma diminuição invisível, muito usada em crochê. Por que chamamos de invisível? Porque nós pegamos dois pontos de base e transformamos ele em um. Esse ponto aqui, se vocês conseguem ver, esse ponto aqui era dois que virou um. Vamos fazer novamente. Esse aqui é a diminuição invisível, certo? Então, o que nós vamos fazer? Aqui para ficar melhor. Vocês estão vendo aqui que nós temos dois pontos de base, esse vezinho e esse vezinho. E nós vamos pegar somente uma alcinha de cada um, certo? A alcinha da frente, essa e essa, para fazer uma diminuição invisível de ponto baixo. Então, vamos lá. Pegamos a alcinha da frente desse ponto, a alcinha da frente do segundo ponto, um pouquinho difícil, mas deu. E depois que nós pegamos as duas alcinhas desses dois pontos, laçamos o fio, passamos pelas duas alcinhas, ficando novamente com duas alcinhas na agulha, laçamos o fio e passamos por todas as duas. Então, o que não aconteceu aqui? Nós pegamos duas alcinhas dos dois pontos de base e transformamos ele em um único ponto. Esse é chamado ponto baixo invisível, porque a gente faz toda uma carreira de diminuição, como esse ponto baixo invisível. Então, se você for fazer diminuição de 12 pontos, você termina com 6 pontos. Então, você pega 12 e faz 6, porque fica a metade. Eu vou diminuindo, eu vou transformando 2 pontos em 1. Essa é a de ponto baixo.
Vou mostrar para vocês aqui uma diferente. Quando a gente faz um anel mágico ou círculo mágico, que a gente coloca uma quantidade de ponto dentro do nosso anel mágico, do nosso círculo mágico aqui, eu fiz 9 pontos e coloquei aqui dentro, fechei um pouco do anel e comecei a fazer meus pontos baixos. No amigurumi nós usamos bastante essa diminuição de pontos, chamada diminuição invisível, porque aí quando estivemos fazendo nossos bichinhos ou bonequinhas, eles ficarem invisíveis, não notar. A gente vai fechar o nosso objeto e não vai perceber que teve uma diminuição. Então, vamos lá fazer novamente, só que agora crochê circular. Então, nós temos aqui, eu acho que vocês lembram do aumento, né? Que são 2 pontos baixos num único ponto. Eu tenho o mesmo ponto de base, nesse mesmo ponto de base faço 2 pontos. Se vocês não lembram, vou só mostrar uma vezinha aqui para vocês darem uma relembrada. Então, o aumento seria... Deixa eu botar alguma coisa aqui que tá difícil. Peraí. Mais pra cá, fica mais fácil. Então, eu vou chegar no ponto baixo, laço o fio, trago pra frente, fico com 2 alcinhas da agulha, laço e passo nela. Isso, eu tô só relembrando o ponto baixo. No mesmo ponto que eu fiz esse ponto, eu vou colocar novamente a agulha, laço o fio, trago pra frente e faço um ponto baixo. Esses 2 pontos estão na mesma base. Mas agora eu quero fazer uma diminuição. Então, como é que eu vou fazer essa diminuição? Eu vou pegar... Temos aqui 2 pontos. Estão vendo? Esse vizinho é um ponto, esse outro vizinho aqui é outro ponto. Eu vou pegar somente as alcinhas da frente de cada ponto. Tá bem pertinho aqui para vocês poderem ver. O ponto é apertado, às vezes fica difícil. Peguei a alcinha da frente de um ponto, agora eu vou pegar a alcinha da frente do próximo ponto. Essa daqui, só a da frente, não são 2, eu quero só a da frente. Essas 2 alcinhas que eu peguei são 2 pontos. Alcinha da frente, 2 pontos. Laço o fio, passo por baixo dessas 2 alcinhas que eu peguei de cada ponto. Desviei. Fico com 2, que é a alça que eu trouxe lá de trás e a alça que já estava no trabalho. Laço o fio e puxo novamente. Aqui eu acabei de transformar 2 pontos em 1. 2 pontos baixos em 1. Então, aqui embaixo eu tenho, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Eu peguei 2 alcinhas de 2. Eu peguei 2 alcinhas de 2 pontos e fiz um ponto, que é esse vizinho. Esse vizinho são 2 alcinhas. São 2 pontos. Então, esse aqui é a diminuição invisível. Por que eu tô chamando de diminuição invisível? Tem outro tipo de diminuição, que é a diminuição que você faz sem pegar as alcinhas do ponto. Você pode fazer da seguinte forma. Eu tô aqui fazendo meu crochê normal, fazendo ponto baixo, tal, beleza. E aí, eu resolvi que aqui nesse ponto, eu vou precisar fazer uma diminuição. Ou seja, eu preciso diminuir esses 2 pontos e fazer somente um ponto aqui. Tem a diminuição invisível, como eu falei para vocês, que eu pegaria essa alcinha da frente e essa outra alcinha da frente e faria um ponto. E tem a outra diminuição que eu posso simplesmente pular esse ponto e fazer meu ponto baixo no próximo ponto. Em vez de pegar os 2, eu pulo um e faço ponto baixo na frente.
Essa não é invisível porque a gente vai perceber pela parte que fica aqui que nós pulamos um ponto. Então, você precisa saber que tipo de trabalho você está fazendo para poder fazer esse tipo de diminuição aqui, que não vai atrapalhar. Porque senão você vai começar a ver que ele fica ondulado, ele fica com essa saliência, porque você está puxando e está fechando. Mas se no seu trabalho você quer dar um efeito como esse, que você precisa que ele faça uma curva, então você vai fazer esse tipo de diminuição. Ou seja, você vai pular esse ponto, pegar nesse próximo ponto. Você pula um, esquece ele, e pega o ponto baixo no próximo ponto. E assim, você faz uma diminuição no seu trabalho e começa a dar um efeito para o seu trabalho, onde ele vai ficando com essa ondulação. Ah, mas eu queria a ondulação para fazer tipo uma onda, né? Eu quero essa ondulação aqui. Então, eu vou fazer 2 ou 3 pontos de diminuição, pulando um, não é invisível. E se eu quiser fazer a ondulação ao contrário, eu faço aumentos. E aí eu dou outro tipo de ondulação ao trabalho. Deixa eu ver se eu vou fazer aqui para vocês poderem notar a diferença do aumento para diminuição. O aumento, como vocês lembram, são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, nesse ponto aqui eu faço um ponto baixo e na mesma base eu faço outro ponto baixo. E aqui vocês vão ver que ele vai descer na diminuição que eu fiz aqui e vai começar a subir no aumento. Então, eu faço ondulações com diminuição e aumento. E essa diminuição aqui não é a diminuição invisível. A diminuição invisível, a ideia dela é você não perceber que foi feita uma diminuição. Você transforma 2 pontos em 1 e continua o trabalho normalmente. Você não vê ondulações, ou subidas, ou descidas, não vê. O trabalho continua, só que eu vou diminuindo os pontos e assim eu vou fechar o trabalho sem ficar à vista. Mas se você quer, por exemplo, numa saia, num vestido, até numa blusa, que apareçam essas ondulações, você vai trabalhar com diminuições, sem ser aquelas invisíveis, você trabalha com as alcinhas, e aumentos que você quer que suba e que desça. E assim você faz uma saia inteira com esse ponto de onda. Então, as diminuições servem para você fazer esse tipo de trabalho. E isso eu estou falando para vocês só no ponto baixo. No próximo momento dicas, a gente vai fazer diminuições invisíveis num ponto alto. Fica aqui comigo. Se vocês estiverem gostando desses momentos dicas, compartilha, dá um joinha, faz um comentário aí, vamos trocar umas ideias. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece que gosta de crochê e até o próximo momento dicas. Beijo!